Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Neste vídeo vamos falar sobre reino plante angiospermas. Então, olhando essa imagem, o que nasce primeiro, a flor ou o fruto? Vocês já sabem que a flor. A partir da flor é que derivam os frutos. Os frutos, eles surgem a partir do ovário das flores. Vamos entender um pouquinho como ocorre essa formação? Então acompanhem comigo. Nós temos ali o item primeiro, onde diz: ocorre a fecundação dos óvulos. Aonde ficam esses óvulos? Na parte interna da flor. Então a flor ela tem uma parte feminina, que é o ovário, que vai ser responsável pela produção desse óvulo, que é o gameta feminino. Depois que o ovário inicia um crescimento, ocorrem algumas modificações dos tecidos e essas modificações acontecem quando os grãos de pólen que saem lá do estame, da parte masculina da flor, chega até a parte interna da flor, formando um tubo polínico, encontra o óvulo, então ocorre então essa formação desses novos tecidos. Os hormônios vegetais, eles vão interferir na estrutura, na consistência, nas cores, nos sabores, dando origem ao fruto. Então percebam a semelhança ali na imagem da parte interna da flor, do ovário, e da parte interna do fruto. As angiospermas, elas são chamadas de fanerógamas. Por quê? Porque elas apresentam estruturas reprodutivas visíveis, diferente das briófitas e das pteridófitas, tá? As gimnospermas também são fanerógamas. Com relação a este grupo, nós temos então a presença de frutos e flores. Os frutos protegem a semente do desenvolvimento e as flores vão estar relacionadas com o surgimento de novas plantas, a sobrevivência de novas espécies. Elas são vasculares, possuem vasos condutores de seiva, grande diversidade de espécies, representando 90% de todas as espécies, e são chamadas de planta completa. Neste cladograma, nós temos então o reino plante, aqui iniciando da alga verde, para a gente entender com relação à história evolutiva dela, mas iniciamos então as briófitas, pteridófitas, gimnospermas, e aqui nas angiospermas então surge essa novidade evolutiva, que são as flores e frutos. Anote aí então, ó, ângio significa bolsa e esperma, semente, certo? O que favoreceu a grande diversidade deste grupo? Então, nós temos uma relação mutualística que acontece com alguns animais. Então, nós temos animais que são dispersores de sementes e animais que são polinizadores, como, por exemplo, os insetos. Então, a planta produz pólen, produz néctar, que é uma substância aquosa que chama a atenção desses insetos, assim como ela também produz alguns odores que vão atrair eles para fazer a polinização. Isso é algo benéfico para a planta. Por quê? Ela leva então esse pólen masculino para uma outra planta, ocorre então a reprodução e em contrapartida o inseto ou o animal se alimenta dela, tá? Nós chamamos de relação mutualística, onde ambos possuem benefícios. Com relação então à classificação, nós temos plantas dicotiledôneas, monocotiledôneas. O que vai diferenciar? No surgimento desse embrião das dicotiledôneas, ela então tem 2 cotilédones, observem ali na primeira imagem. Além disso, existem diferenças nas folhas, tá? Nas nervuras das folhas. Com relação ao feixe vascular, então alguns, como vocês veem na primeira imagem, nós temos feixes circulares e na segunda imagem das monocotiledôneas, feixes dispersos. E com relação ao número de pétalas, também difere. Aqui nas monocotiledôneas, ocorre então apenas um cotilédone. Então, na hora da formação desse embrião, surge apenas uma folha, tá ok? Com relação às folhas, as nervuras, elas são paralelas. Então, essa é uma característica que difere dentro deste grupo. Por exemplo, então, arroz, cebola, bambu, cana-de-açúcar, milho e a palmeira é uma monocotiledônea. Temos a diferença na raiz, que aqui é fasciculada, e as folhas paralelas. E nas dicotiledôneas, como por exemplo, eucalipto, a rosa, maçã, feijão, algodão, cactos e tomate. A raiz é pivotante e as folhas são com nervuras reticuladas ou em forma de pena. Neste vídeo, nós falamos sobre o reino plante e angiospermas. Eu espero que vocês tenham gostado e até breve!